Olá, eu sou o Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Mas antes de eu soltar a vinheta, eu queria comentar com vocês que o vídeo de hoje é especial. Eu convidei o meu amigo e crítico de teatro, Hamilton de Azevedo, para a gente pensar como o teatro vai reagir depois da pandemia do coronavírus. Infelizmente, o finalzinho da entrevista ficou sem a minha gravação da câmera, porque ela parou de gravar. Mas dá para acompanhar e eu espero que vocês gostem. Agora sim, solta a vinheta. Bem, como eu disse, estou aqui com o Hamilton e acho que ele pode se apresentar melhor do que eu apresentar ele. Bom, obrigado pelo convite, Renan. Feliz de fazer. Acho que é o primeiro vídeo que eu estou participando nessa quarentena. Eu sou Hamilton de Azevedo, eu sou professor e crítico de teatro. Eu terminei o mestrado na turma do Renan no ano passado, uma pesquisa sobre Stanislavski, mas, enfim, um viés contemporâneo, bem, acho que parecido, mas diferente com a pesquisa do Renan. E ultimamente tenho investido muito na escrita crítica. Eu tenho um blog chamado Ruína Acesa, já fui convidado de alguns festivais, escrevi para a Folha de São Paulo e ultimamente não tenho escrito críticas de teatro porque não tem mais teatro. Então tenho escrito sobre alguns filmes para exercitar um pouco o pensamento, e aí quando o Renan me convidou fiquei meio maquinando na cabeça tudo que dá para somar numa conversa dessa sobre como estamos e como seguiremos, e enfim, tanto agora, né, durante a quarentena, durante o confinamento, quanto pós-pandemia, esse novo mundo. Sim, a ideia desse bate-papo, dessa conversa é fazer um exercício de imaginação mesmo, de pensar como o teatro vai se resolver, como as artes, de certo modo, vão se resolver nesse momento em que a gente não está produzindo teatro. Eu, nesse momento de quarentena, criei esse canal para poder falar um pouco sobre isso. Acho que da mesma forma que você começou a fazer a crítica de filmes e tudo mais, para manter viva esse trabalho, essa força motriz nossa interna, de certo modo, de manter um pensamento crítico acontecendo, né? Porque parar é muito complicado. Para você retomar uma locomotiva é mais difícil do que fazer quando ela já está andando, né? Ontem eu até estava escrevendo um texto para uma outra pessoa e eu estava falando sobre isso, assim, né, desse mundo que está em suspensão, mas a vida segue, né? Também a gente vai lendo muita coisa, né? Uma psicanalista que também é dramaturga estava falando hoje a gente não tem essa ideia de que é um ano perdido, né? 2020 está aí, vai acontecer, 2021 também, a gente não sabe como, mas o tempo está passando, a gente segue existindo. Então, como que a gente vai entendendo essas possibilidades de se reinventar para se manter em movimento? Sim, e acho que um bom motivo de começar a pensar sobre isso é pensar do ponto de vista histórico. Afinal de contas, não é a primeira crise que o teatro passa. Aliás, acho que e com certeza não será a última crise. O teatro está sempre em crise, né? O teatro está sempre em crise. Por vários motivos. Não vamos nem começar a falar sobre os mais tristes, mas vamos pensar em elementos exteriores que fizeram o teatro estar em crise, né? O que me lembrou quando a gente começou a conversar sobre essa proposta desse bate-papo foi porque eu estava lendo sobre o teatro romano, que vai ser um dos próximos vídeos do canal, falando sobre a questão do Ludicene, que no teatro romano, do Império Romano, né? E o Império Romano viveu uma grande praga lá nos anos 365, 364 a.C., começou a dizimar uma galera ali, daquele pessoal que não fazia parte do Império ainda, mas que o Império Romano tinha a intenção de invadir, de ocupar aquele território, e essa praga aconteceu. Então, o que o Império Romano faz é utilizar o teatro para educar as pessoas, de que elas tinham que lavar a mão, de que elas, talvez, né, não tem muito relato sobre qual era a temática do assunto, mas eu imagino que se a gente fosse fazer hoje era um pouco isso. Mas na verdade, você falando nisso, quando a gente conversou antes sobre, eu tinha pensado, mas não tinha falado, que no Big Brother Brasil, que é um resquício de normalidade, entre muitas aspas, né, um programa que ainda está sendo produzido, que ainda tem ao vivo, que não é jornalístico, acho que talvez seja o único exemplo no Brasil,
você tem um momento onde os participantes ficam sabendo de que aqui fora está acontecendo uma pandemia, e existe um incentivo para que eles lavem as mãos, para que eles higienizem as mãos com álcool gel, né, tenham esse cuidado quando eles pegam em coisas que vêm de fora, né? Então, esse lugar educativo é muito curioso de pensar. Você falou de lavar a mão quase como uma brincadeira, mas tem um pouco isso também, né? Como usar as ferramentas que temos. Sim, e pensando nessa questão do Big Brother, é uma coisa que talvez tenha sido, o programa esteja no ar ainda, talvez por esse objetivo mesmo, de ser um lugar de se conscientizar, porque nada motiva mais o brasileiro atualmente do que o Big Brother, talvez. Porque, por exemplo, se você pega o Canadá, cancelou o programa, né? Era exatamente isso que eu ia falar, né? Você teve 3 intervenções lá da produtora, na terceira foi falando, gente, vamos cancelar, porque também tem a ver com a gestão política, né? A gente tem que considerar as diferenças nas gestões políticas dessa crise, que lá no Canadá não foi uma escolha simpática da emissora só de terminar o programa, né? Foi um pouco a ver com uma determinação de que não tem mais. E aqui, de fato, a gente tem uma possibilidade mínima, que até foi postergada, né? O BBB ganhou 4 dias a mais. Sim. E está sendo a única distração para muita gente que só tem TV aberta. Porque você tem o dia todo muita informação, filmes, etc., mas de coisas acontecendo agora, que acho que é uma coisa interessante da gente pensar esse ao vivo, o que significa esse ao vivo. Ele né? Mas vamos voltar a grade da Globo mesmo, se você pega das 5 da manhã até as 6 horas da tarde, é só jornal. Porque não tem... Acabou os programas de variedade, programa de plateia. Sim. E até as novelas ali acabaram. Aí a gente tem esses Sim. exemplos todos. E outro momento também que a gente pode pensar historicamente é o pós-guerra, né, Hamilton? Daí é engraçado, porque o exemplo romano ele tem muito de um pensamento, de uma gestão ali, né, de, precisamos fazer algo, vamos aproveitar o teatro. E no caso do pós-guerra, quando a gente pensa na vanguarda do teatro do absurdo, na chamada vanguarda do teatro do absurdo, que o Martin Esslin coloca essa classificação em autores que tem lá suas diferenças, mas tem muitas similaridades, ali você vê o que talvez seja muito interessante da gente pensar. Até porque, se a gente pensar o que o nosso governo vai fazer em relação às artes, seria uma conversa muito triste. Porque se já não fazia no mundo pré-pandêmico, imaginemos agora. Mas o que talvez seja mais interessante ali é como um grande evento transformador de nível global, que foi a Segunda Guerra, ainda que não tenha sido no mundo inteiro os campos de batalha, mas você tem ali uma reformatação, né, o norte do mundo, enfim, coisas se consolidam, outras se fragilizam. Você tem um movimento de vanguarda que ele responde com uma nova pesquisa formal, que a gente já não... do sem sentido da vida, né? Que muitas vezes é o grande mote que se coloca quando a gente pensa em, sei lá, Esperando Godot, por exemplo, que é o grande, né, texto do Beckett, sempre lembrado. Você tem ali uma espera por algo que nem quem espera sabe exatamente do que se trata. É evidente que também em outros autores do absurdo, como Ionesco, você vai ter um dado muito político naquilo que é chamado de absurdo, né? Que é essa percepção de que absurdo é a realidade, não é o teatro, isso eu acho muito legal de pensar. O que era absurdo ali era a realidade, porque você está pegando um momento onde um Estado-nação jogou uma bomba nuclear, 2 bombas nucleares sobre outro, quando a guerra já estava quase acabando. Então você fala, gente, o mundo não é o mesmo. Né? E o Ailton Krenak, um dos grandes pensadores indígenas, lideranças indígenas que a gente tem no Brasil hoje, ele falou numa entrevista, acho que para o Globo, salvo engano, que ele falou, você pensar em voltar na normalidade é quase um negacionismo, é quase você dizer que a Terra é plana, porque qual o normal que a gente vai ter daqui para frente? Né? Quando você pensa numa perspectiva de uma Europa devastada, qual é o normal que você tem dali para frente? E o teatro reagiu a isso de uma forma muito rica, né? Assim, com uma das linguagens que até hoje talvez seja o número de montagens que a gente vê de espetáculos do absurdo, o número de grupos influenciados, de espetáculos que buscam, às vezes até emular aquilo. Enfim, foi de fato um marco do século XX, assim como a guerra foi, né? Então, essa ligação muito forte que a gente sempre vê entre os artistas do seu tempo com o seu tempo, né? Então acho que isso sempre foi uma constante no teatro, né? E talvez a gente consiga mapear isso melhor mais próximo, mas, né, é isso, em Roma você tinha uma crise, uma peste, uma epidemia, e você usava
né? Então tem um lugar de como o teatro é usado e como também o teatro reflete ou ressignifica ou, enfim, reinventa essas possibilidades de existir frente a essas transformações onde a gente perde completamente o chão. Sim, sim. Né? Porque o teatro ele se mostra ao longo dos séculos da história dela como uma forma de adaptável. Até se a gente pensa ainda na questão antiga, o teatro, quando Roma, o Império Romano chega à Grécia, ele absorve isso como uma forma. Então, sim, o teatro também conseguiu se adaptar a essa nova forma de fazer. Porque se você tem como, na Grécia, um teatro que tem como objetivo trazer o cidadão ateniense, fazer ele pensar, contar um pouco a sua história, os seus mitos e tudo mais, o teatro romano é o pane et circens. Então, pão e circo, ele é pensado para a res pública, né? Pensado para os interesses da nação, né? Por assim dizer. Não sei se nação é o termo muito correto para a gente dizer sobre o Império Romano. Do Estado, né? Estado, nação, sei lá. Mas a guerra faz isso, né? O mundo muda. A Segunda Guerra tem um marco importantíssimo, que surge, o mundo é dividido ao meio, né? Então, e você tem isso que em fato, se o mundo é dividido ao meio, o teatro também tem que ser pensado como ele vai se impactar nisso, né? E entender também que ele propõe novas configurações, né? Ele não necessariamente se prende às que existem. Não só falando dessa questão da Segunda Guerra e dessa polarização, também pensar que a arte como um todo e o teatro, por ser... Acho que o teatro tem essa urgência, né, de estar muito ligado ao contexto e tudo mais, ao efêmero mesmo dele. Ele também não se prende só às configurações existentes, né? Mas ele projeta novas, ele constrói novos campos possíveis ali de reflexão mesmo, né? Acho que isso sempre foi acontecendo, né? Acho que quando a gente pensa em teatro, mesmo quando é um teatro de resistência, etc., você tem uma busca mas para onde a gente aponta, né? Enfim, acho que esses exemplos eles vêm lá de trás e eles seguem até perto da gente, né? Ao redor do mundo, assim. Acho que a semente, ainda também nesse ponto histórico, a semente o insight que me deu de te convidar para falar um pouco sobre isso é aquela coisa da forma como o teatro japonês lidou com o tsunami de 2016. Foi 2016? Não me lembro. Depois confirme. Eu vou corrigir. Eles já sabem se eu errei, porque eu já coloquei um balão aqui falando. Sim, acho que... mas termina. Que a gente teve essa aula no mestrado junto, né? Por isso que eu te convidei para falar, não só por isso, mas também para falar um pouco sobre isso. Que a forma como o teatro japonês contemporâneo lidou com esse inimigo invisível, né? Que era, no caso, a radiação por conta do acidente nuclear e tal. E eu acho que, pensando nesse futurismo, lembrei que eu acho que talvez isso seja uma luz de para onde a gente vai apontar. O que você acha sobre? Eu acho, quando você tinha me falado antes, eu não tinha pensado de uma maneira que é esse lugar do inimigo, né? Porque esse inimigo invisível, tô pensando agora, por isso a pausa longa. Esse inimigo invisível que é a radiação ele é um inimigo individual, né? Ainda que existam as questões de contágio e tudo mais, mas eu sinto que agora o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, dá aula na Universidade de Artes de Berlim, ele fala muito dessa perspectiva imunológica. Eu nem saberia reproduzir, acho que não é o caso, mas está num livro publicado no Brasil chamado A Sociedade do Cansaço. Tem uma série de ensaios que ele fala muito sobre o pensamento imunológico. E eu estava lendo um texto dele, não me lembro se foi dele, eu li muitos textos recentemente, mas falando desse lugar da imunidade e como a ideia de imunidade, ela não era do campo da saúde, ela se tornou recentemente. A ideia de imunidade como alguém que não precisava
pagar os tributos para conviver na comunidade, porque tem uma questão do radical da palavra, enfim, não vou entrar muito nisso, mas é só porque quando a gente pensa no inimigo de hoje, essa ideia desse vírus, né, tem até uma imagem que anda circulando que se o coronavírus fosse visível, e aí a cidade toda cheia daquela bolinha vermelha, peluda, mas além do vírus, acho que tem uma questão aí que é essa questão do isolamento. Acho que isso, para a gente pensar o contexto atual, talvez seja ainda mais forte do que o vírus em si, seja a questão do contágio, né? Porque o Paul Preciado, que é um filósofo muito interessante, autor do Manifesto Contrasexual, texto Jung, ele escreveu um texto chamado Aprendendo com o Vírus, e ali ele propõe uma coisa que para mim assim foi muito forte de ler, que é que a crise agora, a grande crise que a gente tinha no mundo era a crise dos refugiados. E então ele diz, a crise, ela deixou de estar nas costas da Grécia, né, na beira do Mediterrâneo, e ela passou a estar na palma das nossas mãos. Porque nós passamos o vírus, né, esse toque, o contato, a mão que vai para o rosto, né, esse desleixo de lavar um negócio, etc. Né, a gente está pesquisando como que lava uma banana, então, enfim, é um lugar muito louco. E ele diz como essas fronteiras vão chegando cada vez mais perto e que nós mesmos nos tornamos essas fronteiras, né? Esse lugar desse isolamento como uma volta a um individualismo não sem precedente, porque acho que existem precedentes nesse sentido, desse pensamento, desse lugar, mas de como que a gente vai conseguir se relacionar com o outro, sabendo que a minha mão pode ser um vetor, né? Um vetor dessa doença. A minha saliva, quando eu falo, né? Se a gente estivesse frente a frente, de repente eu falar, o fato de uma gotícula chegar é perigoso. Então o que o Paul vai falar, e que eu acho que é muito interessante da gente pensar dentro da nossa área do teatro, é que ele diz que a gestão política da crise, e tem duas basicamente, que é a questão do autoritarismo, de não saiam de casa, é isso mesmo, proíbe de sair, fechou. E a outra que é uma vigilância completa, que é o que a gente vê em alguns países na Ásia, de geolocalização, uso de dados, etc. Ele diz que dependendo de como for essa gestão política, são essas ações que estão desenhando os contornos de uma nova subjetividade. Então é quando a gente olha e fala, é muito profundo isso que vai acontecer. Esse mundo pós-pandemia, se é que ele vai chegar, eu digo assim, como é que ele vai chegar, né? A gente vai sobreviver, estaremos vivos, poderemos sair na rua, não sei quando, não sei como, não sei quando a gente vai estar numa sala de teatro todos juntos, isso de fato a gente não sabe afirmar, 50 pessoas juntas numa sala, se tornou uma coisa impensável. Então vai existir esse mundo, mas como a gente vai estar? E claro que a gente está falando também de uma perspectiva dos que estão confinados, etc, etc. Acho que também tem outras existências, outros desafios por aí que não são só o confinamento, muitas vezes estão vinculados a não conseguir se confinar. Mas qual criação artística vai dialogar com essas novas subjetividades que surgem? Né? Acho que isso tem um lugar de se pensar. Tem um outro lugar que é o da tecnologia, que acho que também a gente pode falar um pouco. Mas esse da subjetividade, você fala, caramba, de fato, qual é o nosso novo contorno? Como vai ser o encontro, o convívio? Quais são as formas de convívio que vão ser possíveis? E não de escalar, então daqui a um tempo eu vou conseguir encontrar o Renan e dar um abraço nele, né? Mas esses modos coletivos de convívio. Sim. Como isso vai se organizar? Mas eu acho que para nós, assim, brasileiros, de certo modo, também tem uma particularidade, né? Nós somos um povo extremamente afetivo. O toque faz parte da nossa sociedade. Eu estava vendo, não lembro onde eu vi um humorista falando, você chega pro seu pai e faz, oi pai, parabéns. Na França é todo dia, isso aí tá dado pro francês. Agora pro brasileiro não, né? E é um pouco isso, assim, eu acho que essa coisa do distanciamento social, ele é muito mais forte para a nossa sociedade, de certo modo. Assim. Sim, porque a Eliane Brum, no texto dela para o País, acho que do mês passado, não lembro exatamente o dia, ela fala, né, que quem falou que a palavra isolamento social está equivocado, porque o isolamento é físico, ele não pode ser social. Né? Assim, a gente tem que continuar encontrando esses modos de convívio em sociedade, mas ao mesmo tempo isso é muito verdade, assim, porque
esse confinamento ele está gerando sim um isolamento afetivo. Porque a gente se falar numa câmera, né, num hangout, no Zoom, no WhatsApp, onde quer que seja, live de Instagram, os dois juntos numa live, sei lá, se cria um vínculo, se cria uma possibilidade de convívio, mas você não tem o mesmo acolhimento, e o brasileiro tem esse costume afetivo, né, não que o brasileiro seja um povo acolhedor, eu não vou me atrever a falar isso, né, não no nosso contexto atual, acho difícil, mas nas nossas relações pessoais existe sim uma demonstração de afetividade sempre muito física, né? A gente, no geral, a gente pode ser visto como esse povo que se manifesta, né? Esse povo que chora, que sorri, etc, etc. Né? Não entrando em tratados sociológicos do que é o brasileiro, mas a gente se beija, a gente se abraça, ainda mais o povo do teatro. No teatro todo mundo se beija, todo mundo se abraça, é uma loucura, quer ficar perto. Então, quais são os efeitos disso, né? Eu acho que os artistas que estão fazendo as lives, e a gente tem alguns exemplos já, devem estar sentindo um pouco isso, né? Essa relação. Eu li ontem um texto da Letícia Bassi, que tem a performance Mãe ou Eu Também Não Gozei. Ela fez um trecho numa live, eu não assisti, mas ela fez uma pequena reflexão sobre como é fazer isso, fazer olhando para uma câmera, sabendo que tem gente vendo, porque você tem um númerozinho ali, né, das pessoas que estão assistindo. Mas você está olhando para uma câmera. O Ivan Cabral está em temporada com Todos os Sonhos do Mundo numa live. É um espetáculo intimista, super afetivo, que ele estabelece um laço com a plateia. E agora é com uma câmera. Então, é interessante pensar como isso reverbera nos espetáculos, né? Que estão sendo tentando ser feitos agora, né? Sim, essa coisa da câmera me lembrou o texto que você me mandou hoje, né? Que a menina escreve... não lembro o nome da autora ou autora? Ana Luísa Santos. Isso, foi o texto que eu vou deixar todos os links que a gente for falando aqui, eu deixo embaixo. Tá vendo? Porque também tem isso, a gente tem que encontrar formas de dialogar com essas pessoas que a gente não sabe quem são. Eu vou ver isso, você vai ver o vídeo, os nossos amigos vão ver os vídeos, mas a gente não sabe para quem isso vai chegar, para quem isso vai reverberar, o que faria uma pessoa pesquisar essa temática no YouTube. Eu abri esse canal e é meio louco, porque eu faço uma coisa, os meus vídeos todos são as minhas aulas. Quando eu dou aula de história, eu dou essa aula, exatamente essa aula. Agora eu aprendi a fragmentar, depois que o primeiro vídeo demorou 30 minutos. Eu aprendi a fragmentar em pequenos vídeos e tudo mais, até ganho semanas. Mas hoje em dia eu falo para quem? Eu lembrei, até quando eu estava em terapia falando um pouco, lembrei um pouco da fala da Annie Bogart, assim, né? Que ela monta espetáculos para um público com inteligência média. O que é uma inteligência média, Annie Bogart? Não, essas formas são... Tem uma que acho que é de quem que é aquela colocação do público ideal? Acho que é do Eugênio Barba, que ele diz que ele faz o espetáculo pensando em 4 pessoas. Uma pessoa cega, então você precisa pensar em estímulos sonoros. Uma pessoa surda, então você precisa pensar nas imagens que você está construindo. Uma criança que não tem nenhuma referência, então ela precisa ser uma peça inteligível, e o Jorge Luiz Borges, que é a pessoa que tem todas as referências do mundo. Então, só que olha esse universo, porque se a gente também pensa que está fazendo para todo mundo, de um certo modo a gente não está fazendo para ninguém, né? Isso é uma coisa que eu enfrento na crítica, que a gente faz algo pensando em todos, a gente não faz para ninguém, porque essa universalização é uma pretensão que não existe, né? Esse público em geral. Então, é bonito no papel. É lindo, mas você tem que pensar nos recortes, né? É fundamental isso. E aí, pensando nisso, na crítica eu me deparo muito com isso, né? Para quem eu estou escrevendo. E acho que quando a gente pensa num espetáculo presencial, o artista tem uma série de marcadores ali que estão ajudando ele a entender para quem ele está fazendo. Né, seja uma pesquisa anterior dele que gerou um certo público, seja de fato uma busca de atingir um público específico, seja a própria localização do espaço cênico onde vai estrear, isso também é um fator determinante, a composição do grupo, né, é um grupo majoritariamente feminino, é um grupo majoritariamente negro, isso vai estabelecendo uma série de marcadores. Agora, quando a gente pensa na internet, é evidente que esses marcadores permanecem, né? Existem já pesquisas, enfim, sobre a questão dos marcadores raciais em algoritmos, por exemplo, né? Essa questão, tem muito meme de pesquisa no Google, de mulher morreu, homem morreu, e você vê a diferença no que são os resultados de pesquisa, etc, etc. Pesquisar profissão, se você pesquisa no feminino vai surgir fantasia sexy de Halloween, enfim, tem tudo isso.
Mas por que eu estou falando disso tudo? Para pensar, quando o artista está fazendo algo na virtualidade, como ele sabe aonde está chegando? Né? Assim, claro que você tem uma série de ferramentas para compreender, né? Google Analytics, ferramentas de SEO, o próprio estudo dos algoritmos, você está entendendo para quem está chegando, para onde está indo, mas será que é possível ampliar o próprio público nesse momento? E assim, também que obras estão sendo feitas? Porque se a gente pensar na música, a música eu acho muito simples, né, num certo sentido, é um terror falar isso, mas você faz uma live, né, desde de uma live, sei lá, do Jorge Mateus, que teve uma equipe enorme, que até, enfim, um pouco absurdo ao meu ver, até da Marília Mendonça sozinha lá com violão e com milhões assistindo, uma série de festivais, Festival Quarentena, eu vi ontem o nome de um festival LGBT do Instagram, LGBTQ, que era da Marsha P. Johnson, em homenagem a Marsha P. Johnson. Então você tem uma série de festivais de música acontecendo, que de fato vão acontecer, porque as pessoas estão interessadas, as pessoas estão lá. E você vai lá e canta as músicas do seu repertório. Agora um artista, o que ele faz? Ele encena um monólogo que ele tem, da mesma forma que ele foi concebido, ele recria esse monólogo, né? Que processos artísticos estão sendo... Que processos artísticos cabem em uma quarentena? Né? A gente teve um chamamento recente, não me lembro exatamente, depois a gente pode procurar, mas um chamamento para dramaturgias do confinamento. Para escrever dramaturgias relacionadas a isso, para ser publicado num e-book. Mas também, o que é ser publicado num e-book? Será que essas dramaturgias de confinamento elas vão se tornar algo mais para frente? Será que elas vão se materializar? Elas vão decantar numa obra cênica, virtual, real? Quais são as ferramentas que vão ser utilizadas e como isso vai ser feito? Porque nós somos, né, o teatro é uma das artes da presença. Como que a presença cabe na virtualidade? Acho que essa é uma grande questão. Como trazer esse dado de presença para a virtualidade? Eu não sei. Assim, a gente tem essa questão da tecnologia a serviço do teatro, também a gente tem uma miríade de exemplos, né? Acho que, voltando ao começo do nosso papo, o teatro sempre se adapta, né? A gente tem espetáculos, a gente teve no começo do ano passado um espetáculo chamado Babilônia Sem Fronteiras, que no Brasil foi dirigido pelo Pedro Granato, que acontecia simultaneamente em São Paulo, no Sesc Consolação, na África do Sul, em Londres e em Nova York. Em 3 desses lugares com plateia. Acho que, salvo engano, só Nova York não tinha plateia. E era transmitido. Com elenco internacional, que nunca tinha trocado pessoalmente. Que não se conhecem, pessoas que não se conhecem, que talvez nem venham a se conhecer. E você tinha essa coisa simultânea. Eu via duas pessoas no palco, aqui em São Paulo, que contavam uma história, faziam cenas, cantavam, etc. E aí me era projetado um coletivo enorme na África do Sul que dançava. Em Londres também era um elenco grande. Em Nova York era uma cantora. E eu via ela. E você vai construindo essas relações, porque também eu via a plateia do outro lugar. Né? Então tem a virtualidade, mas tem a presença. Né? A tecnologia, eu acho que ela... Pensando teatro especificamente aqui, tá? Porque claro que quando a gente pensa em performance, videoarte, videodança, a gente tem uma outra interface, outras plataformas, outros suportes. Mas mesmo com toda a tecnologia, o teatro sempre demanda algum nível de presença. Seja do próprio público, né? Eu estava falando para você antes do espetáculo do Goebbels, da MIT-SP, de uns anos atrás, que é o Stifters Dinge. Era um espetáculo sem atores, mas eu estava presente ao lado de outras pessoas no público e a gente via algo acontecer num determinado espaço, num determinado tempo. Essa ideia de espaço-tempo na rede, na internet, ela se dissipa na virtualidade. Porque mesmo uma live que eu posso estar acompanhando, eu posso chegar na metade, eu posso ir embora antes, eu não estou presente necessariamente naquilo. Eu posso ver depois. Exato. Então, como que isso se dá? E aí a gente tem que fazer uma distinção entre as formas que a gente tem visto hoje, né? Que uma coisa são as obras que já foram filmadas e estão sendo disponibilizadas, né? Vários grupos, Grupo Galpão, Oficina, uma série de grupos está disponibilizando vídeos de registros de espetáculos. E aí cabe perguntar, que a gente estava conversando antes, cabe perguntar o porquê que esses registros não estavam disponíveis antes. Porque existem um motivo para eles não estarem disponíveis antes, talvez.
porque é isso, você faz muitas vezes para ter como registro para um edital ou para a própria documentação do grupo, e aquele registro não vai se efetivar com a mesma potência que o espetáculo, até porque não é nem a ambição muitas vezes. Às vezes a gente precisa de um vídeo para mandar para o edital, vamos gravar aqui, chama 2 amigos, bota lá. E a gente tem outros exemplos, como também eu citei do canal do Evaldo Mocarzel, que tem uma miríade de filmes, de peças, muito interessantes, além de documentários que ele faz sobre as obras com ponto de vista autoral. Então daí você já tem uma criação sobre a criação, talvez. Né? E a gente tem, há muito tempo, a gente tem o teleteatro, não é uma novidade. Né? Você fazer um teatro para ser televisionado, ou nesse caso, não sei como seria a palavra, mas internetizionado, youtubizado. Né? Você pode gravar uma peça pensando nisso. E a outra coisa é a live, que eu acho que é onde está quem está nessa ânsia de entender essa presença na virtualidade. Até porque, entre nós, né, Renan, há muito tempo a gente tem esse problema, essa guerra do teatro com um celular, com o smartphone, com o tempo das coisas, com as redes sociais. Sempre foi uma batalha. Então talvez agora, no meio disso tudo, seja um momento quase de conciliação, de falar, tá bom, gente, vamos lá. O que a gente faz? Não que não tenha sido feito. Né? O Furadel Baus já fez um espetáculo que veio para São Paulo, Moors, que era um aplicativo de celular. O centro do espetáculo era, você tinha que usar o aplicativo de celular para jogar com o negócio, para saber para onde ir, porque ficava de uma cor, você tinha que ir para cor. Então, assim, não é que essas coisas sejam novidades, mas acho que agora a gente está sendo lançado... Vão ser potencializadas, né? Uma coisa Exato. É você ter espetáculos pontuados que a gente pode dizer, esse fazia isso, esse Sim. fazia isso, esse fazia isso. O que provavelmente a gente vai começar a acontecer, de certo modo, é isso interferindo mais ativamente nos espetáculos. Na própria poética, né? Na poética dos espetáculos. Porque acho que a gente vai... Esse tempo de isolamento, que ele vai ser longo, ele não vai ser curto. Sim. Não é de uma hora para outra, né? Então, E também não vai ter um marco de agora hoje acabou, acaba o isolamento, amanhã tá todo mundo livre. Então existe uma necessidade aí de repensar mesmo, né? Que formas, como que eu faço? O que eu faço? Eu quero fazer? O que eu estou fazendo é teatro? Não é teatro? Acho que é um momento muito de repensar essas relações que a gente tem no teatro com a tecnologia, não para que se fale, não, então agora este é o nosso teatro, esse é o teatro da pandemia. Talvez alguém já esteja escrevendo um paper sobre o teatro da pandemia. Não duvido. De certo modo, a gente está fazendo isso. A gente tá... Mas como que antes algo que era uma escolha se torna uma obrigatoriedade. Sim. Né? Você não eu vou fazer um negócio de rede social na minha peça. Vou usar isso, Não, tipo, gente, não dá pra sair de casa. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer na janela? No início a gente teve, né? Algum movimento de janelas, a gente vem pelo mundo, mas que tá muito mais na música também, do que uma apresentação numa janela. Até porque essa questão da janela é um problema, porque quem que vai assistir? Quem tá na janela da frente só? Quem mora em casa não pode fazer, não vai ver nada. Para quem chega, como, né? Acho que então tem acho que finalizando, que eu tô numa fala muito longa, mas acho que o momento que a gente vive, o presente, já traz uma série de demandas para quem está buscando seguir, não produtivo, mas em produção. Né? Produção no melhor sentido da palavra. Sim, sim. De produção artística, de criação. Né? Como criar, acho que é uma grande... Como criar, não. É um grande desafio. Acho que como recriar, né, Milton? Recriar. Você estava lendo, tava vendo o seu blog, por exemplo, né? Você colocou um conchetes ali sobre e outras coisas, né? Que não tinha, era sobre uma crítica sobre teatro e aí entrou um conchete e outras coisas, porque não há teatro. Quais são as críticas que você tem feito agora? Eu achei inteligente da sua parte mudar um pouco o material não, né? A forma, digamos assim, né? Porque continua exercendo um pensamento crítico em cima de obras, o que também é interessante, porque são obras que eu li críticas suas que eu ainda não assisti. E o espetáculo eu posso não ter assistido e posso não assistir. Não assisti, sim. A coisa do Outros Olhares é muito curiosa. Eu fiz isso quando eu escrevi... O primeiro filme que eu escrevi sobre foi um filme da Netflix no ano passado, chama I Am Mother, que eu fiquei muito indignado com o filme e eu quis escrever. E aí, logo um tempo depois, eu escrevi sobre Bacurau, que inclusive é um dos meus textos mais acessados. Eu acho isso muito curioso.
né? O segundo texto mais acessado do meu blog é o sobre Bacurau. E eu coloquei outros olhares, assim como eu coloquei no texto um olhar de Hamilton de Azevedo, porque eu estou no momento de entender essa questão de ser crítico de cinema, porque a minha formação é toda em teatro, né? Então eu me sinto instrumentalizado para me colocar enquanto crítico de teatro. Agora, cinema, eu não tenho um estudo formal das ferramentas, enfim, um cabedal aí de possibilidades de análise das camadas, da fotografia, da montagem. Eu tenho um conhecimento leigo, interessado. Então eu coloquei como um outro olhar. Agora eu estou começando a usar a palavra crítica, como eu falei, essa questão de para quem a gente está escrevendo. Se eu escrevo que é um olhar, só quem vai ler são as pessoas que já seguem o Ruim Acesa, porque ninguém vai pesquisar no Google olhar sobre o filme e tal, né? Então, por conta dessas coisas de SEO mesmo, né? de pesquisa, eu comecei a repensar. O que fez com que hoje, por exemplo, eu escrevi sobre O Poço. Também foi uma escolha de, bem, está todo mundo falando sobre esse filme, vou escrever sobre ele. E sem abrir mão do meu rigor analítico, enfim, da minha visão de mundo, etc. Não, então é isso, essa busca de entender também o que as pessoas estão assistindo para que exista algum diálogo, porque quando eu vou no teatro e escrevo sobre uma peça, eu sei as pessoas que assistiram, eu tenho um círculo ali de pessoas com quem eu troco, né? Enfim, existe esse interesse, etc, nesse convívio, nessa crítica como um convívio, eu tenho muito esse interesse. E no filme eu falei, cara, tem muitas opções, né? A gente tem um catálogo extenso aí nas plataformas de streaming. Então eu comecei essa minha mobilizada, vamos dizer assim, para o cinema agora, com esse hype do Poço. E agora já é um texto que está sendo mais lido por pessoas que chegam nele pelo Google do que por quem vê a minha divulgação. Né? Ao mesmo tempo eu falei, cara, eu também não quero escrever só sobre os filmes que as pessoas estão interessadas, eu quero escrever sobre o que eu me interesso. Então eu fui lá, eu tenho feito stories no Instagram, que é uma coisa que eu não fazia. Fui lá e perguntei, gente, sugestões e tal. E nisso surgiram vários filmes que eu pirei em assistir. Né? Então, eu assisti o Midsommar, que é um filmaço, assim, pra mim é muito lindo. Acho que tem pessoas que não gostam nada dele. Eu acho incrível, do Ari Aster, que é o mesmo diretor do Hereditário, que eu vi depois, acabei não escrevendo sobre. Assisti Clímax, do Gaspar Noé, que também, pra mim, tá sendo uma possibilidade para que eu me reconecte também com filmes, de uma maneira que fazia tempo que eu não filmes tinha. De arte, né, Hamilton, também. Porque mesmo eu percebi que o filmes teu olhar... autorais, eu percebi, por exemplo, o autorais. teu olhar em cima do Poço. Eu acho que isso pode ser até um tema pra gente brincar em um outro momento. Mas só pra não perder, o teu olhar em cima do Poço. Eu assisti o Poço essa semana. E eu não gostei do filme. Eu não gostei, eu achei piegas, eu achei falso, eu achei tem uma coisa meio messiânica, meio Jesus Cristo. E eu faço, E aí eu fui ler a tua crítica e eu fiz assim, olha, existe um olhar que não é um olhar de cinema. Não é um olhar, não é uma crítica que o Rubens Edval Filho faria. Não é um olhar que eu vou ler na Vejinha. Não é esse tipo de crítica que você escreve, eu acho que isso é fantástico. Mas o teu olhar não é um olhar de quem entende de cinema. É um olhar de quem entende de dramaturgia, de construção de história, de pensamento. Aí eu lembrei, falei a semana passada aqui sobre o Pra Frente e Pra Trás do David Ball. É um olhar que pensa, se eu estou vendo um negócio, por que eu estou vendo? O que o diretor pensou, o que o ator está pensando, o que tem... O que aí no cinema, o que o roteirista pensou, o que o diretor de fotografia pensou, todo esse olhar, um olhar de digressão, de certo modo, é o que você vê. Não é uma crítica do, eu achei a telecinagem do filme muito interessante, não sei o quê. Não, é uma questão sobre conteúdo. Mas percebe que eu acho que daí eu faço uma ligação bem interessante com outro grande tema que a gente está abordando, porque não é porque eu mudei de suporte que eu mudei o meu olhar, que eu mudei a minha poética. Acho que eu estava falando antes de recriar a poética, acho que tem a ver com isso. Não é porque agora eu já não estou indo ao teatro e vendo teatro que eu deixo de ser alguém que é do teatro. É alguém que vai olhar para o mundo com os mesmos olhos. Até porque o teu olhar está só parado nesse momento do teatro, porque ele vai voltar. A gente não sabe quando, mas então você não pode desaquecer esse olhar, entre muitas aspas, nesse sentido. Não é porque eu comecei a escrever de cinema, e é claro que algumas coisas eu preciso entender. Eu lembro da primeira vez que eu fui escrever que eu falei, gente, eu fui pesquisar lá, e aí em inglês tem o cinematographer, mas em português ele é diretor de fotografia. Eu falei, peraí, então deixa eu entender esse negócio. Produtor executivo. Eu falei, cara, eu sei o que é produtor executivo no teatro, no cinema é
outra coisa. Sim. Então, claro que tem um mínimo ali que eu vou olhar, o que é isso, o que é aquilo. Mas o meu interesse na escrita segue sendo o mesmo interesse que eu tenho ao escrever qualquer coisa. Então eu acho que quando a gente fala, né, que arte está sendo feita agora e que arte vai ser feita, os artistas estão vivendo o que a gente está vivendo. E cada artista tem em si sua visão de mundo, sua forma de se relacionar com isso. E isso vai decantar em obras. Eu não digo, né? Eu acho que também a gente cai em algumas armadilhas em pensar, então o confinamento vai gerar grandes obras porque as pessoas estão isoladas. Eu acho que isso é um pouco falsear um pouco a realidade. Mas é evidente que um momento, o paradigma que está se estabelecendo enquanto a gente vive, e esse paradigma que está se movimentando, é evidente que ele vai reverberar em criações muito potentes, seja lá como elas vierem. Acho que essa é uma questão, assim. As coisas vão continuar sendo feitas pelas mesmas pessoas, mas transformadas por esse contexto. Sim, sim. Né? Então, sei lá, pra mim foi curioso, porque eu entrei na quarentena logo depois de uma semana intensa da Mostra Internacional, né? E que eu tava muito no teatro, vendo muita foi coisa, interrompida, né? Ela foi interrompida, mas ela aconteceu até domingo, né? A gente teve um cancelamento de espetáculo que não teve nenhuma apresentação, 2 cancelamentos, na verdade, que foi o Sopro, do Thiago Rodrigues, e o Treta, do Original Bombers Crew, que não teve nenhuma apresentação. Outros espetáculos, o Violento Ponto, enfim, alguns espetáculos tiveram uma apresentação a menos, mas foram apresentadas. E logo antes eu tinha ido assistir o novo espetáculo da Carolina Bianchi, que é o Tremor Magnífico, né? Ela que fez o Lobo uns anos atrás e tudo mais. E eu assisti aquele espetáculo e eu saí conversando com amigos falando, pra mim é um dos melhores espetáculos que eu vou assistir nesse ano. Porque às vezes você vê um espetáculo e você sabe. Você fala, caramba, isso é um acontecimento. E aí agora eu me pego pensando, eu falo, mas o que mais eu vou assistir esse ano? Sim, até porque a produção em si vai demorar para voltar, né? Quando a gente sair da quarentena... Sim, vamos imaginar que nos melhores cenários sairemos da quarentena este ano. Até você começar a reunir, reproduzir, levantar e terminar, finalizar e tudo mais, muito provavelmente a gente não vai ter peças esse ano. O que tem talvez seja espetáculos de repertório. Não, a gente teve espetáculos com estreias canceladas, a gente teve alguns que tiveram temporadas interrompidas, que eu acho que as pessoas... Eu vi algumas publicações de pessoas que estão em reuniões online falando de espetáculos, que estão em processos mesmo, grupos que estão em processo, Sim. Grupos com fomento, eles estão trabalhando, mas é evidente que isso vai ter um tempo, e essas obras, acho que também tem isso, né? Logo no momento que a gente voltar para um convívio, quando se construir essa nova normalidade, que não é antiga, talvez a gente ainda veja obras que não vão dialogar necessariamente com isso que está acontecendo, né? E quiçá, não sei que obras vão emergir desse processo de confinamento, né? Será que vai surgir uma nova vanguarda? Assim, O teatro do absurdo não surgiu do dia pra noite também, né? Nada surge, né, Renan? Acho que assim, quando a gente vai estudar a história do teatro, é muito fácil quando a gente estuda 20 anos atrás. Sim, sem segmento. Não, e assim, se você parar pra falar, vamos falar da história do teatro paulistano nos anos 2010. Eu vi muita coisa, mas eu falar o que vai ficar, qual a curadoria que a história vai fazer. Então, assim, o que vai ser contado do teatro na pandemia? Vão ser as lives? Vai ser uma história de sucessos ou uma história de fracassos? Agora a live vai ficar com o meu rosto pequeno porque meu cartão de memória lutou. Mas não tem problema. Exato, terminando esse assunto. O que vai ficar? Eu te convido para participar da minha live sobre o que ficou da pandemia do teatro. A gente vai gravar, hoje é eu estou gravando dia 14 de abril, a gente grava no dia 14 de abril talvez de 2050 ou 70. Pra gente rever esse vídeo e comentar juntos, 2 velhos aqui. Se Deus quiser, juntos na mesma sala, sem precisar fazer todos esses transtornos de sincronização de áudios e tudo mais. Sem máscaras N95. Exato. Ou então de pano, com perfex e elástico. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o teatro é flexível. E eu acho que uma breve recomendação de um Instagram que eu descobri recentemente, muito interessante, muito ligado à performance e artes visuais, mas é um Instagram chamado Mascorona.
são pessoas mandando as suas máscaras. E é muito interessante. Assim, eu acho que é brasileiro mesmo, eu vi muitos brasileiros lá, com as variadas máscaras de proteção, ou de nenhuma proteção, na verdade, né? Garrafas PET na cara, né? Exatamente, mas com algum acabamento artístico, de alguma maneira. Uma Eu acho que a estética mais gente vai interessante. produzindo. Eu acho que a lição que fica da nossa conversa é que o teatro vai continuar como sempre continuou na história. Ele se reinventa, reflexiona e reage, né? Acho que a gente tem essa coisa de reagir. Eu acho que eu tenho uma provocação, na verdade, que não é uma. É uma provocação mesmo para ficar nesse fechamento, que quanto tempo até o teatro voltar a ser o lugar de onde se vê. Quanto tempo vai levar para que o teatro volte a ser uma coisa física, né? Essa materialidade do teatro. Acho que existe aí um abismo a ser contemplado de que o teatro já não é mais esse espaço físico e por algum tempo ele vai ser sim virtual, da maneira que os artistas do nosso tempo e nós também, né? Nós como artistas do nosso tempo também, respondermos Sim, a isso. sim. Exatamente. É isso? É isso. Eu vou fechar a cabeça depois que eu desvaziar o cartão de memória, mas acho que você pode se despedir e te convido para a próxima. Gente, então valeu, Renan, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Acho que é muito bom nesse momento a gente fazer o que nos faz bem. Eu ia falar do que está me fazendo bem nesse momento, que amanhã pode não ser, mas pensar sobre aquilo que a gente vive, pensar sobre o que a gente trabalha, o que a gente pensa, ler textos ou não ler, enfim, acho que é um momento para nós que temos esse privilégio de poder estar no confinamento, etc, etc. É um momento de muitas possibilidades, de muitas impossibilidades, mas também de um campo muito grande aí do que fazer, né? Do que fazer daqui para frente. Ou como diz o João Fiabeiro, que esteve na Mostra Internacional de Teatro, de fazer daqui para trás. Achei essa uma provocação também bem interessante. E continuar buscando sempre, também uma provocação que veio da Mostra Internacional, essa busca por imaginar juntos. Acho que a gente não pode perder isso de vista, essa possibilidade de seguir imaginando juntos. É isso. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tem vídeo toda sexta-feira. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo, mas é que o papo foi muito bom. Não quis cortar no meio, dividir em 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!